Saudações, pessoal. Muito boa noite a todas e a todos. Eu sou Vladimir Aras e estamos aqui no IDI, no Instituto de Direito e Inovação, para discutir um tema muito importante, que é o tema da nova Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa de 1992 foi alterada drasticamente na reforma feita recentemente, sancionada pelo Presidente da República, introduzindo uma série de alterações no texto já de quase 30 anos. Vamos receber hoje para o debate o professor Ronaldo Queiroz e o professor Nicolau Dino, que muito em breve estarão aqui conosco para debater esse tema tão importante. Vamos ver aqui Nicolau Dino e também esse aqui aceitando os chamados deles. Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Estou clicando e... Não, agora sim entrou Nicolau. Muito bem. Boa noite, Nicolau. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Nicolau. Boa noite, Vladimir. Ok, boa noite a todos excelente. que prestigiam o evento. Excelente recebê-los aqui. Nicolau é o nosso ilustre convidado. O Ronaldo é membro, também fundador do IDI. E, portanto, eu gostaria de cumprimentar Nicolau, que é subprocurador-geral da República, foi durante muitos anos coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, foi também vice-procurador-geral eleitoral e é professor da Universidade de Brasília, onde leciona e os seus alunos têm a honra de ter ele como seu professor. Também temos no debate de hoje o professor Ronaldo Queiroz, que é doutor em Direito, professor e procurador regional da República, foi secretário executivo da 5ª Câmara, a Câmara Anticorrupção do Ministério Público Federal, e atualmente, e durante a tramitação do projeto de lei da nova Lei de Improbidade, dessa que eu chamo de forma da Lei de Improbidade, foi representante da 5ª Câmara no acompanhamento do texto. Então, nós vamos ter aqui um debate muito interessante, e eu dou a palavra, então, a Nicolau Dino para que faça suas considerações iniciais. Bom, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Ronaldo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui para esse bate-papo. Vamos chamar aqui de uma roda de conversa, né, sobre temas tão palpitantes que têm desafiado a curiosidade, a argúcia e gerado muita perplexidade no meio jurídico, no meio acadêmico, também no meio político, em face das diversas angulações que a nova, podemos chamar assim, né, a nova lei de improbidade, porque as alterações foram tão substanciais, essa nova lei de improbidade tem suscitado muita discussão. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês para compartilhar algumas ideias, algumas impressões, suscitar mais dúvidas também, né, o que seria das certezas se não fossem as dúvidas, né? Estamos aqui, então, para fustigá-las, buscando colocar um facho de luz aí no debate que se apresenta. Muito obrigado, Nicolau. Com certeza vamos aqui ter um debate muito interessante, você que é profundo conhecedor dessa matéria, não só na teoria, como também na prática. Vamos ouvir agora o professor Ronaldo Queiroz para suas considerações iniciais. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Nicolau. É um prazer aqui dividir esse espaço, né, virtual com dois colegas que eu admiro muito. O bom de você ter amigos que você admira, que você aprende tomando um vinho ou numa conversa virtual como essa. O Vladimir lembrou aí que eu fui secretário executivo da 5ª Câmara, inclusive na gestão do Nicolau, quando ele foi coordenador, que desde aquela época a gente já via uma lei ameaçada, mas não a esse ponto, né? E Nicolau, para mim, é uma referência nessa área, nesse assunto. Tem uma liderança também muito grande dentro do Ministério Público e vai nos ajudar aqui a entender boa parte dessas reformas. Eu concordo que é uma nova lei de improbidade administrativa e seria muito mais justo com a Lei 8.429 que ela fosse revogada, né? E recebesse um novo nome, um novo rótulo, para não levar uma culpa. Uma lei que passou mais de 25 anos tentando combater a improbidade, tendo alguns ganhos de eficiência, hoje não é a mesma lei. Nós vamos tratar
de uma nova lei de improbidade administrativa. Muito bem, Ronaldo. De fato, uma nova lei de improbidade administrativa, e sobre isso eu gostaria de começar provocando vocês aqui quanto aos vários tópicos que nos ocorrem aqui, uma grande perplexidade em quem lida com a temática anticorrupção. E a primeira coisa que eu gostaria de ouvir de vocês, e acho que todos estão ansiosos, é para saber o que acontece diante dessa modificação quanto aos tipos em relação ao elemento subjetivo, à extinção da improbidade culposa e a essa nova conformação das figuras que estão listadas no artigo 9º, 10 e no 11, bem reduzido, da Lei de Improbidade. Então, quanto a essa questão da violação dos princípios, a redução do rol de condutas, e qual seria o impacto dessa modificação no combate à corrupção. Como é que vocês veem isso também no plano do direito intertemporal? Essas modificações alcançam ou não alcançam os processos em curso? Bom, são questões da maior relevância, Vladimir, e você está tocando exatamente no cerne daquilo que foi objeto de muita discussão quando da tramitação do projeto que resultou na Lei 14.230. Eu vou começar pela primeira questão que você apresenta, repetindo o que tive a oportunidade de dizer em uma das audiências públicas realizadas no Congresso Nacional, ou na Câmara dos Deputados, mais precisamente, quando da tramitação do projeto de lei, que hoje, agora já é a nova Lei de Improbidade. E eu levantei o seguinte questionamento. Bom, nós temos como referência do direito sancionador o ponto, aquilo que se apresenta como de maneira mais incisiva no campo do direito sancionador é o direito penal. E o direito penal convive durante séculos, eu posso até afirmar, com a figura de crimes culposos, com tipos culposos. Mesmo em se tratando de crimes contra a administração pública, nós vamos encontrar lá tipos culposos, como, por exemplo, o peculato culposo. Então, por que a pergunta que foi feita à época, e repito aqui, por que o sistema criminal, o sistema penal, o direito penal, em sentido estrito, admite a modalidade culposa, tipos culposos, e na mesma esfera do direito sancionador, no campo do direito sancionador, só que em outra esfera, nós não vamos considerar a existência de tipos culposos? Será que a negligência de um gestor público, a má condução por absoluta imprudência ou negligência, descaso com a coisa pública, não ensejaria uma reprimenda por parte do Estado em relação àquele gestor que se comportou de forma negligente com a coisa pública? Essa pergunta, para mim, não encontra uma resposta satisfatória na conclusão que foi adotada no projeto, na sua versão final, que foi, como nós sabemos, o decote das figuras culposas ali do artigo 10. Então, criamos aí um sistema que se me afigura capenga nesse aspecto. A vontade de lesar ou de enriquecer deliberada, o dolo genérico, gera reprimendas, mas a negligência, a má condução por puro descaso do gestor, do agente público, vamos falar de forma genérica, agente público, não levaria a sanções correspondentes. O problema não é aí, evidentemente, o problema não está aí. O problema estava no aspecto atinente à dosimetria de penas e a calibragem nas reprimendas e, sobretudo, na ausência de instrumentos de solução consensual dos conflitos na esfera da defesa da probidade administrativa. Ora, esses instrumentos foram internalizados agora. Nós temos o ANPC como um instrumento de solução consensual, trazendo para o âmbito do controle da improbidade administrativa o mecanismo de solução da justiça transacional. A justiça negocial aqui é uma realidade. Então, todas as questões que se levantavam no campo da ausência de proporcionalidade nas respostas estatais, me parecem terem sido resolvidas com a explicitação de que a relevância da lesão é um fator determinante para efeito de
definição de condutas e as respectivas reprimendas e, sobretudo, a existência do ANPC, que vem exatamente ao encontro daquela ideia de dar uma resposta de forma compatível, de forma conciliável com a gravidade das condutas que estão tipificadas na lei de improbidade. Eu lamento profundamente que não mais subsista o tipo culposo, eventuais excessos por parte do próprio Ministério Público no manejo da ação de improbidade não justificariam a supressão, o decote dos tipos culposos, como se viu agora na lei de improbidade. Muito bem, Nicolau, eu concordo inteiramente contigo e aproveitando para cumprimentar Zilmar Drummond, querido colega, ele acrescenta no que você já disse aí, que no sistema financeiro nacional nós temos a figura de gestão temerária, né? Então, um gestor de instituição financeira pode ser punido pelo crime, pena alta, inclusive, de gestão temerária. Agora vamos ouvir Ronaldo. Muito bem lembrado. E essa figura pode levar à inelegibilidade do gestor da gestão financeira, né? Enquanto tramita o processo. Vamos ouvir agora o colega Ronaldo Queiroz sobre esse mesmo tema, não sem antes cumprimentar os colegas, amigos e pessoas que vieram assistir vocês dois falarem sobre a lei de improbidade administrativa. Eu quero mencionar aqui o colega Edílio Teixeira, por exemplo, e Assis Júnior, Cibele Benevides também está na nossa live. Ronaldo, você tem a palavra. Um abraço a todos os colegas, também uma honra ser prestigiado aí por todos. De fato, a reforma, ou a deforma, como diz meu amigo Vlad, na improbidade administrativa, ela vai impactar de forma brutal boa parte das improbidades que nós temos em curso. Veja que os pontos fortes que a gente tinha na antiga lei de improbidade era um rol bem abrangente de condutas, o legislador enxugou e excluiu algumas. Eram sanções que, de fato, causavam a prevenção geral, porque são sanções que têm uma gravidade, são sanções fortes na lei de improbidade. O legislador diminuiu. Tem a possibilidade tem uma ampla possibilidade de disponibilidade de bens, junto com a jurisprudência do STJ, que era de uma tutela de evidência, cujo perigo da demora ou a urgência era presumida, que também facilitava a recuperação de dinheiro desviado. Tudo isso foi modificado para pior, né? Então, a pergunta que o Vladimir fala da supressão da modalidade culposa, que foi um retrocesso, principalmente diante da entrada e da melhor regulamentação do acordo de não persecução civil, essas condutas culposas poderiam ser resolvidas no acordo, mas não ficarem totalmente impunes como agora, né? E quando o legislador ele fechou o rol do artigo 11, né, que é da improbidade e violação a princípios, e diminuiu a quantidade de condutas, por consequência, essa lei ela vai impactar em milhares de ações de improbidade em tramitação, né? Há essa questão sobre o direito intertemporal, se vai retroagir, se não vai retroagir. Mas se a gente pegar a jurisprudência do STJ, a tendência é que se entenda que retroage, né? São normas de direito material mais benéficas ao réu. Há uma discussão pela questão do princípio da proteção deficiente, então há uma inconstitucionalidade levantada sobre isso, mas até que essa inconstitucionalidade seja julgada, nós vamos perder muitos processos. E vamos gastar muita energia também tentando salvar processos, talvez em vão, uma energia em vão. Enfim, é uma situação que causa uma grande preocupação. Muito bem, Ronaldo. E essa questão nos leva a outra, né? Já que tudo é dolo, as condutas culposas aparecem, e em alguns desses dispositivos o legislador exige o dolo específico, a gente fica com a seguinte perplexidade. Como é que se prova o dolo específico? E se vocês acreditam que haverá maior dificuldade de fazê-lo, e qual será o estándar probatório para a demonstração desse dolo específico, se nós caminhamos mesmo, como parece ter querido o legislador, e de forma equivocada, a meu ver, para equiparar em tudo a tutela da improbidade administrativa a um âmbito penal, de atuação penal do Estado. Como é que fica a questão da demonstração da prova do dolo específico?
Quase que, me permita, Ronaldo, abordar esse tema rapidamente, quase que a comprovação da famosa prova diabólica, né? Nós temos que provar aquilo que é improvável, algo que se insere no íntimo do agente, o fim especial de agir, em muitas situações, tal como se vê aqui nos tipos que foram fechados, essa prova do fim especial de agir se revela praticamente, materialmente impossível. Então, a persecução por improbidade administrativa, em muitos aspectos, pela lei nova, mas se afigura uma corrida de obstáculos. Nós temos que superar inúmeros percalços até chegar ao processo. E aqui, nesse ponto, eu vou inserir, Vladimir, uma referência a algo que o Ronaldo colocou agora há pouco com muita propriedade. O fechamento de certos tipos, principalmente os tipos do artigo 11, daqueles casos de improbidade que atentam contra princípios, o fechamento se deu de tal forma que deixa de fora situações gravíssimas e que não poderão ser punidas pela Tortura lei é ato de improbidade, Nicolau? Tortura é ato de improbidade? Bom, você traz um exemplo que é perfeito. A questão da tortura pode se configurar como ato de improbidade? Claro que pode, evidentemente pode. Poderia, né? O fechamento já não vai mais permitir. Ontem mesmo em sala de aula, devo ter alunos aqui participando dessa roda de conversa, mencionei um caso de experiência própria, quando oficiava em primeiro grau, um caso de investigação por assédio sexual. Olha só, assédio sexual atribuído, perpetrado por um docente de uma instituição federal de ensino, tendo como vítimas menores, alunas daquela instituição. E, na época, a ação de improbidade proposta por mim, enquanto representante do Ministério Público, foi exatamente baseada no artigo 11, pela sua abertura que propiciava o enquadramento do assédio sexual como uma conduta ímproba. Tal como se vê hoje o rol do artigo 11, tal como aqui posto no rol do artigo 11, isso não mais será possível. Na forma como posto, como definidos os tipos nos incisos que remanesceram, não mais será possível esse enquadramento. Então, essa corrida de obstáculos agora também se agrava pelo aspecto da prescrição. Veja, nós tínhamos, é verdade, é necessário reconhecer isso, nós tínhamos até final de outubro passado um sistema prescricional um tanto quanto confuso em matéria de ação de improbidade administrativa. Havia vários marcos temporais, a jurisprudência demorou anos para sedimentar uma direção minimamente clara nesse aspecto, e a proposta que orientou o legislador aqui foi pacificar, clarificar em nome da segurança jurídica. Na proposta original, salvo engano de memória, nós tínhamos a referência a um marco temporal de 10 anos. O prazo caiu aqui na tramitação final, ficaram os 8 anos, sendo que aí vem a pegadinha, né? A redução desse prazo pela metade no curso do processo. E aí eu me permito, com toda a franqueza e lealdade da discussão, dizer que há um tratamento extremamente desigual, antisonômico e, de certa forma, perverso para com os interesses da coletividade. Porque, claro, o réu, o investigado, tem todo o direito à duração razoável do processo, tem direito a obter uma resposta num prazo razoável do Estado em face de uma persecução que se inicia. Mas a sociedade também, a quem nós servimos, também tem o direito, tem a legítima expectativa de ver o Estado funcionando de forma adequada, de ver o Estado, nas suas diversas facetas, atuando no sentido de dar a resposta, de promover a responsabilidade pela esfera penal ou na esfera da improbidade administrativa. E essa redução do prazo prescricional pela metade inviabiliza isso. Inviabiliza isso. A meu ver, aí nós temos aí a possibilidade de construir um raciocínio conducente à ideia da inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da proporcionalidade na sua
perspectiva de proteção insuficiente dos bens jurídicos protegidos, e também numa outra dimensão que podemos extrair daquele dispositivo da Constituição, acho que é o artigo 5º, inciso, estou pescando aqui, o inciso me passou, é o inciso 78, que trata da duração razoável do processo. Eu acho que o princípio da duração razoável do processo tem duas perspectivas que precisam ser consideradas aí. A duração razoável do processo no sentido de assegurar ao investigado, ao acusado, uma resposta rápida, uma resposta célere, tanto quanto possível, mas também a duração razoável de um processo que dê uma resposta efetiva à sociedade. É o processo que atua nas suas duas facetas, no sentido de viabilizar uma resposta satisfatória. E para todos os ângulos que a gente leve essa discussão, me parece que a redução do prazo de prescrição pela metade parece desfavorecer de forma absolutamente desproporcional a sociedade no que toca aos seus legítimos interesses de oferecer, de ver oferecidas respostas satisfatórias no plano do combate à corrupção. E seria muito importante, nesse ponto, ouvir o comentário do Ronaldo, que é um especialista na matéria. Vamos ouvir Ronaldo e aproveitar, Nicolau, que você acabou de falar e registrar aqui a presença do Jorgan Soares, que é do Ministério Público do Tocantins e disse que a sua exposição foi excelente e lhe deu parabéns. Vamos ouvir agora Ronaldo sobre esse mesmo tópico do dolo específico. Eu vou até amarrar essa resposta, como o Nicolau fez, eu vou falar do dolo específico e puxar para a prescrição com um instrumento denominador comum. De fato, a questão do dolo específico, quando você lê a lei, você percebe que o legislador ele operou com transtorno obsessivo compulsivo em relação ao dolo específico. Ele trata do dolo, pelo menos umas 5 passagens da lei, para sair amarrando a lei, com dolo específico, né? Mas, tecnicamente, onde deveria constar o dolo específico, que é dentro da conduta, ele só fez isso 2 vezes. A meu ver, operou em atecnia o legislador, e eu desenvolvo a interpretação que o dolo específico ele tem que ser exigido dentro da conduta. Se não tiver na conduta, não é essa exigência, né? E o que eu achei também interessante, e eu concordo com o Nicolau, da dificuldade de se comprovar o dolo específico, você extrair a intenção psicológica do agente, né? Dolo específico são pouquíssimos tipos que tem no Código Penal, e esses pouquíssimos tipos do Código Penal, eles são de ocorrência baixíssima. Muito difícil um membro do Ministério Público ajuizar uma denúncia de prevaricação pela dificuldade de se comprovar o dolo específico da prevaricação. Mas no Código Penal, são poucos tipos que têm dolo específico. Já lá na lei de improbidade, a intenção do legislador compulsiva era de que todos os tipos tivessem dolo específico. Então, essa dificuldade era multiplicada por 100. Ponto. E aí o legislador, eu achei interessante o seguinte, lá no parágrafo 1º do artigo 11, para dar um ar de autoridade à sua intenção, ele cita a Convenção das Nações Unidas, e diz que somente haverá improbidade na aplicação deste artigo quando for comprovada a conduta funcional do agente público, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. Então, ele cita essa convenção e lá no parágrafo 2º ele manda aplicar para todos os tipos. Essa convenção ela só trata do dolo específico, vejam bem, no artigo 25, não, no artigo... Travou? No artigo, não, no artigo Estamos 19, todos aqui. Abuso de função pública, realmente fala de dolo específico. Seria uma espécie, algumas condutas de lesão a princípio. Mas essa resolução fala, essa convenção fala de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, peculato, obstrução de justiça, todos com dolo genérico. E o abuso de funções é crime, né? Abuso de funções tratado como crime, não como então, ato de já que é para seguir essa resolução,
essa Convenção das Nações Unidas, que o Brasil é signatário, tem esse compromisso internacional, talvez o legislador tenha esquecido de ler o artigo 29, que fala da prescrição. E aí eu entro também no debate com o Nicolau. Cada Estado-parte estabelecerá, quando proceder de acordo com a sua legislação interna, um prazo de prescrição amplo para iniciar processos por quaisquer dos delitos qualificados de acordo com a presente convenção, e estabelecerá um prazo maior ou interromperá a prescrição quando o presumido delinquente tenha evadido da administração da justiça. Olha aí qual é o comando de uma legislação internacional, um estándar internacional de combate à corrupção. Prazo prescricional amplo. O que foi que o legislador fez? Reduziu o abstrato e reduziu mais ainda, criando um prazo que não existia, nem existe no processo civil, que é a prescrição intercorrente. Criou agora. Primeira prescrição intercorrente é a da improbidade administrativa. Tem na execução fiscal, mas é uma ação de cobrança, né? Então, esse prazo de 5 anos, ele talvez foi pensado para matar as ações mesmo. Por quê? O CNJ tem um estudo de 2015 que analisou mais de 8 mil ações de improbidade tramitando no Brasil e concluiu que a duração média das ações de improbidade é de 5,24 anos. A tramitação entre o ajuizamento e a sentença. Então, o estudo, os dados empíricos mostram que as ações, a regra vão prescrever. Intercorrente tem um dado para isso. Será que o legislador não trabalhou com esse dado? Ou viu esse dado e trabalhou com ele? Segundo, os tribunais, eu falo, por exemplo, o TRF da primeira região, é um tribunal muito assoberbado. Ele vai ter uma dificuldade imensa de julgar essas ações de improbidade dentro do prazo de 5 anos. Né? Talvez seja o caso até do TRF, eu faço um apelo, criar turmas especializadas para a improbidade. Mas o fato é que esse prazo ele é incompatível com a duração razoável do processo, ele é incompatível com o princípio do acesso à justiça, e até uma questão, esse prazo prescricional ele vai retroagir e vai arrastar todas as ações de improbidade que estão em curso, ou ele vale daqui para frente? Por quê? Porque o legislador, durante o campeonato, ele mudou as regras do jogo, né? E nem apresentou regras de transição ou de direito intertemporal. Eu penso que, com relação à prescrição, o prazo tem que contar daqui para frente. A lei entrou em vigor na data de sua publicação, então a prescrição de 8 anos começou a correr dali, né? E a prescrição intercorrente, que é uma prescrição, inclusive, de caráter processual, não é nem material, tempus regit actum, vai correr para frente. Então, são essas observações que eu faço sobre esses 2 pontos importantes, Maria. Muito bem, Ronaldo. E você pegou um ponto, foi um dos que mais me incomodou quando eu li a lei pela primeira vez, foi justamente essa referência à Convenção de Mérida, porque isso me pareceu de uma disfarçatez absurda, né? Invocarem uma convenção que se volta para o fortalecimento no plano internacional de todos os ordenamentos jurídicos no enfrentamento da corrupção e dos seus crimes satélites, para fazer exatamente o oposto. E você pegou um ponto ótimo, que foi o do marco prescricional nesses ambientes. Aproveito agora para saudar Luana Macedo, que diz que, até no ilícito comum, veja o que ela diz, como é interessante, Luana, até um ilícito civil comum praticado contra o particular não exige dolo específico para ser reconhecido pelo Poder Judiciário. Ou seja, o que ela está dizendo é que, para proteger um particular de um ilícito civil qualquer, não precisa dolo específico nenhum, mas para proteger o interesse público, proteger o dinheiro público contra essas investidas, nós precisamos agora ter um esforço muito maior probatório do que outrora. O crime de homicídio, né, geral, não é dolo genérico. Pois é, absurdo. Exato, mas a improbidade de nepotismo existe dolo específico. É até uma novidade da lei. Criaram o nepotismo. Aí tem uma cláusula lá, se a nomeação ou a indicação for política, não é improbidade. Então, colocado com a mão, tirado com a outra. René aqui dizendo que dolo específico em ilícito civil é invencionice. Aproveito também para saudar a Isabel Groba,
que deu um outro exemplo de ato que não será mais de improbidade. Assédio. Assédio no serviço público não será mais improbidade. Então, é um descalabro. Vamos agora, Nicolau e Ronaldo, passar para um próximo tópico. Eu queria saber de vocês sobre a perspectiva do bis in idem ou do non bis in idem, se aquela previsão que consta do parágrafo 3º do artigo 3º, que manda afastar o regime de responsabilidade da lei anticorrupção empresarial 12.846, quando a pessoa jurídica estiver submetida aos dois, né? Como é que vocês veem isso? Se isso enfraquece o regime anticorrupção, se é bom, se evita o bis in idem, como é que vocês enxergam esse ponto da convivência Bom, entre as duas leis? É bom lembrar, antes de tudo, que a própria lei 12.846, conhecida vulgarmente como lei anticorrupção, dizia expressamente que as sanções ali previstas não excluíam a aplicação das sanções correspondentes aos atos de improbidade nos termos da lei 8.429. Agora, vem a lei 14.230 em sentido diametralmente oposto, dizendo que há que se fazer aí um juízo de conformação. Em primeiro plano, é importante lembrar que o princípio do non bis in idem tem a sua razão de ser, tem um lastro que vai ser encontrado, inclusive, no Pacto de São José da Costa Rica. É importante que os estados atentem para esse fato de que, como regra geral, ninguém poderá ser punido de forma duplicada, de forma em duplicidade ou em multiplicidade pelo mesmo fato. Agora, é importante também considerar que o nosso sistema convive com instâncias persecutórias, instâncias sancionatórias, que têm graus de autonomia que precisam ser respeitados. A instância penal, em regra, não contamina as demais instâncias, não interfere, salvo quando, na esfera penal, se reconhece a inexistência material do fato ou negativo da autoria. Essa é a regra do jogo. Isso vale também quando se trata do processo administrativo disciplinar. Quando nós olhamos o cotejo, especificamente no ponto que você traz, quando nós cotejamos a lei de improbidade com a lei 12.846, num primeiro olhar, nós vamos encontrar sanções que se assemelham, sanções que coincidem, para ser mais preciso. E como as providências tomadas na esfera judicial não podem levar à duplicidade de sanções pelo mesmo fato, eu quero crer que, nesse caso específico, há que se aplicar o princípio do non bis in idem. Mas é preciso também considerar, por outro lado, que existem sanções na Lei 12.846 que não coincidem com as sanções aqui da Lei de Improbidade Administrativa. Eu estava com a lei agora há pouco aberta aqui, e sem querer fechei aqui a página, mas eu lembro que há uma sanção lá de dissolução compulsória da empresa. Isso. E essa sanção não existe aqui nesse sistema da Lei de Improbidade Administrativa. Não. Então, naqueles casos em que não haverá duplicidade, eu penso que há de se afastar a aplicação desse dispositivo que foi introduzido agora pela Lei 14.230. Muito bem. Ronaldo, o que é que você vê aí? Como é que você vê essa coexistência entre as duas leis? Eu lembro que quando essa lei de anticorrupção ela foi aprovada, até eu estava trabalhando na Quinta Câmara com o Nicolau, secretário executivo, Nicolau, coordenador, muito se discutiu sobre a convivência, a harmonia entre a lei anticorrupção e a lei de improbidade, se a lei de improbidade teria sido revogada parcialmente no que diz respeito às sanções da pessoa jurídica, né? O que se entendeu é que eram instâncias ou esferas de responsabilidade diferentes, muito embora algumas sanções elas sejam parecidas, mas não iguais, né? Mas a própria lei anticorrupção, ela dizia que respeitava a independência ou a autonomia da instância da esfera da improbidade administrativa. Por exemplo, tem multa na improbidade administrativa e tem multa na lei de corrupção. Mas a base de cálculo da multa é diferente, né? Tem proibição de receber benefícios
fiscais, creditícios, etc., na lei de improbidade e na lei anticorrupção. Mas sabe uma coisa que não teve na lei anticorrupção, que foi uma lacuna horrorosa? Não tem proibição de contratar com o poder público. A sanção que fala lá de uma medida restritiva, né, proibição de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público, não fala em proibição de contratar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao interpretar as duas leis, tentando harmonizar o que o legislador quis, para não ter esses furos, né? Para não ter esses furos. E com relação à instância criminal, que o Nicolau falou aí, também são independentes e veio uma modificação horrorosa na nova lei de improbidade, dizendo que a esfera penal ela interfere na improbidade administrativa em qualquer situação de absolvição criminal, né, julgada em órgão colegiado. Então, uma absolvição criminal por insuficiência de provas vai trancar uma ação de improbidade. Uma absolvição de improbidade por prescrição, se a improbidade não estiver prescrita, vai trancar a improbidade. Então, é uma interferência indevida de uma instância na outra nessas situações. E a lei foi além. Ela diz que também a instância civil interfere na instância da improbidade administrativa. Até então, a única hipótese de uma instância interferir na outra era penal interferir nas demais instâncias quando fosse reconhecido a inexistência do fato ou da autoria. Por quê? Porque a instância penal é a mais exauriente de todas, né? O estándar de prova é mais elevado. Agora, uma instância civil que não tem matriz constitucional interferir na instância da improbidade, que tem previsão na Constituição, lá no artigo 37, parágrafo 4, se eu não estou enganado, isso é inconstitucional. É isso. Muito bem, muito bem. Realmente... Me permita, rapidamente, só completar claro, Nicolau, esse raciocínio do Ronaldo, Vladimir. Claro. Eu acho que, por todos esses aspectos que o Ronaldo enfatiza também, nós teremos aí desafios interpretativos enormes. E o maior que se apresenta a nós, operadores de direito, é realizar interpretações em conformidade com a Constituição. Esses dispositivos aos quais o Ronaldo faz referência hão de ser interpretados conforme a Constituição, de modo a que se tenha como conclusão essa não repercussão que, caso ocorrente, comprometerá a autonomia de instâncias que está plasmada no texto constitucional. Muito bem, isso mesmo. Realmente é uma soma de absurdos que é difícil até. A gente já está com 37 minutos de live, passou bem rápido, a gente só tem 1 hora, e vamos aqui tentar apressar para que a gente comente outros temas. E eu gostaria de aproveitar para saudar agora o doutor Ivan Lira, seu conterrâneo, eu acho. Queria até mandar um abraço para todos, foi meu professor da graduação, um dos melhores professores, é um juiz federal. Isso. De extrema competência. Pessoa admirada por todos nós. Um abraço, doutor Ivan. Aliás, essa roda de conversa está muito prestigiada, viu, Vladimir? Por sua causa, Nicolau, por sua causa. E por causa do representante de São Miguel, de São Michel. Né? E por conta também do apresentador aí, o Vladimir parece a Oprah Winfrey, é só fazendo. Ele tem talento para fazer essas apresentações. Muito bem. Vamos lá. Isso é improvidade. Vamos lá. Agora vamos falar de nepotismo. Ronaldo, vamos começar por você agora. Nepotismo, deram com a mão e tiraram com a outra, como é que foi essa história? Deram com a mão e tiraram com a outra, salvo se você for um peão pequeno no tabuleiro, porque não estava nem não existia assim, uma tipificação expressa de nepotismo na improbidade, né? Mas dava até para trabalhar, eu já vi algumas improbidades com base no artigo 11 com relação ao nepotismo. Ok, o legislador resolveu colocar expressamente o nepotismo como um ato de improbidade e violação a princípios. Está lá no
no artigo 11, algum Inciso inciso 1. aí. 11. 11. Inciso Então, 11 11, também. ok. Meio que reproduzindo a súmula vinculante número 13 do Supremo. Só que criou uma excludente de ilicitude no parágrafo 5º, que diz o seguinte: não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos seletivos, sendo necessária a aferição de dolo por final de lista, aí já coloca o dolo específico. O Supremo fez até um distinguish com relação ao nepotismo. Não é a indicação política, é a indicação política para cargos políticos, de secretário, de Estado, secretário municipal. Aí o Supremo entendeu que, diante dessa questão da confiança, etc., ele fez uma decisão distinguish com relação a essa súmula e entendeu que não haveria nepotismo para a indicação de cargos políticos. Mas a lei ela colocou indicação política e não disse que tipo de cargo. Então, numa interpretação benevolente, numa interpretação aberta, ou numa interpretação mais carinhosa com o agente público, qualquer indicação de um mandatário político é uma indicação política. Então, estaria excluída da improbidade administrativa. É inacreditável. É inacreditável. Chega a ser um cinismo, né? Uma desfaçatez isso. É realmente deplorável. Vamos, Nicolau, o que é que você nos diz sobre esse dispositivo, o nepotismo? Vladimir, veja, realmente é incompreensível, à luz da lógica e do bom senso, que tenha sido estabelecida essa espécie de cláusula de indenidade para as pessoas que estão mencionadas no parágrafo 5º do artigo 11. Não faz nenhum sentido você criar essa moldura protetiva, que é essa armadura para tentar blindar detentores de mandatos eletivos naquelas situações que eventualmente vêm configurar nepotismo. Tenho certeza que a classe política não aceita os agentes políticos, aqueles que se comportam em absoluta consonância com os princípios da moralidade pública, não concordam com essa disposição, porque isso significa tratar de forma absolutamente desigual e com um privilégio sem base legítima situações tentando aqui eliminar a ilicitude que é íncita à prática do nepotismo. Então, eu não vejo realmente como se admitir, à luz da lógica e do bom senso, essa indenidade aqui que está estabelecida. Por outro lado, e avançando na pergunta, eu acho que esse fim especial de agir aqui, a finalidade ilícita por parte da gente, é o mais fácil de ser comprovado. Porque ele é em si mesmo a prática do nepotismo. Veja, a parte final do parágrafo 5º. Sendo necessária a aferição do dolo com a finalidade ilícita por parte do agente. O simples ato de realizar, promover o nepotismo, já é em si uma atividade ilícita, já é em si uma finalidade ilícita, porque implica violação à moralidade pública, implica violação ao princípio da impessoalidade, implica o desmonte de todo o substrato que dá legitimidade à forma de ingresso, de acesso a cargos e funções públicas. É lamentável, como você disse ainda há pouco, que tenha havido essa tentativa de dar com uma das mãos, para evitar aqui a cacofonia, né? Dar com uma mão, evitar dar com uma das mãos e retirar com a outra essa conduta. Muito bem, Nicolau, exatamente isso. E quando você falou em blindagem, na verdade é isso mesmo. E não é só esse dispositivo, o Ronaldo já mencionou alguns, e eu me lembrei agora daquele lá no final da lei, que também tira os partidos políticos ali expressamente do âmbito do alcance da lei de improbidade, quando se fala em compliance, uma das discussões modernas na área de conformidade, anti-lavagem de dinheiro e anticorrupção, é que os partidos tenham maior escrutínio, que estejam submetidos a maiores critérios de integridade, e a lei tira expressamente do âmbito do alcance da lei de improbidade.
Tem muitos comentários aqui para vocês, elogios, tem perguntas muito interessantes aqui que foram feitas e comentários também. Um de Melina Flores, por exemplo, uma pergunta sobre aplicação intertemporal, fatos ocorridos na vigência da anterior formulação da lei, devem ser interpretados de acordo com a nova lei ou são interpretados de acordo com os dispositivos pretéritos? O que é que vocês dizem? Fatos ocorridos antes. Vladimir, enquanto nós estamos debatendo e os textos estão sendo escritos, e seminários estão sendo realizados e programados, as coisas já estão acontecendo, né? É preciso levar em consideração isso. A lei está em vigor e ela está sendo aplicada em diversas instâncias. Eu mesmo já tive a oportunidade de me posicionar em alguns processos na minha atuação perante o Superior Tribunal de Justiça, pareceres já oferecidos e, portanto, podem ser aqui mencionados em dois aspectos que são importantes na lei. Essa questão do direito intertemporal, que a Melina suscita, e falando especificamente do tema da prescrição. Claro, e aí a gente pode incluir também a abolício, né, as situações de abolício. Eu já ofereci parecer na semana passada, no sentido de que como a persecução por atos de improbidade se insere no terreno do direito sancionador, nós temos aqui, por coerência sistêmica, de aplicar de forma horizontal os princípios que norteiam a retroatividade da norma penal mais benéfica. Ou seja, nós estamos aqui navegando na seara do direito sancionador. Então, se nós temos na nova lei de improbidade disposições que são mais favoráveis ao acusado ou investigado, essas disposições devem incidir, e me refiro especificamente em relação à questão da prescrição, salvo aquela questão da prescrição intercorrente que, a meu ver, merece um tratamento diferenciado no ponto atinente à redução pela metade do prazo que foi estabelecido, como nós aqui falamos ainda há pouco. Mas não vejo como não se conferir a aplicação retroativa às normas que sejam mais favoráveis ao acusado. E também, já me manifestei, as coisas estão acontecendo, vamos aqui também realçar aspectos positivos da nova lei. Eu acho que é preciso fazer uma boa referência ao acordo de não persecução civil. O acordo de não persecução civil que vem agora com a possibilidade de sua formulação e celebração em todas as instâncias, inclusive no STJ e até mesmo na fase de cumprimento da sentença, tal como dispõe a lei. No ano passado, eu até cheguei a afirmar que a formulação de acordo só seria admissível na esfera do segundo grau de jurisdição, mas hoje, à luz das novas disposições, não há que se fazer esse tipo de restrição. Os ANPCs podem e devem ser celebrados em todas as instâncias, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, Nicolau. Que bom que você falou disso, porque tem comentários aqui sobre a NPC na timeline. Eu gostaria de ouvir Ronaldo sobre o tópico anterior, se ele segue o relator, e aí já emenda com a NPC. O Nicolau, ele tocou num ponto muito interessante, porque a lei ela foi muito clara, entra em vigor na data de sua publicação. Foi segunda-feira retrasada. E, a partir daí, todos os colegas, eu já recebi em grupos de WhatsApp, etc., o Poder Judiciário, corretamente, porque ele precisa, ele está valendo, agora vou ouvir o autor. E aí, o que é que eu vou fazer agora com essas improbidades? Então, a gente já está sendo chamado para responder sobre as consequências da nova lei de improbidade nos casos concretos, né? Porque o legislador não deu tempo para respirar, não deu tempo para refletir, né? E nem criou uma regra de transição. Ele criou uma regra de transição que é da sucessão processual do autor, mas isso aí é outra coisa. Então, o que é que vai acontecer na prática? A tendência do Poder Judiciário, até pela jurisprudência do STJ, é reconhecer a retroatividade, pelo menos na parte da atipicidade,
para beneficiar, né? Se houver uma ação direta de inconstitucionalidade e o Supremo disser que não retroage, muitas ações morreram, muitas investigações morreram. A tendência do Ministério Público, eu digo isso porque eu estou em vários grupos de discussão sobre isso, é tentar defender uma interpretação de não retroatividade, né? Com base no princípio da proteção eficiente, da moralidade pública, enfim, uma construção constitucional dessa interpretação. Só que o Ministério Público, do outro lado, pode gastar muita energia nesses casos e se o STF ou o STJ disser que vai retroagir, então a gente perdeu, assim, de priorizar outras agendas que não essas ações já em curso. Então, o que eu espero é que, já que esses processos estão no STJ, estão nos tribunais, é que o STJ apresente a sua posição vinculante. O ideal seria afetar esse julgamento numa sistemática de recurso especial repetitivo, ou até se entender que essa não é ainda uma matéria repetitiva pelo princípio do tanto devoluto quanto apelato, instaura um incidente de assunção de competência, porque a matéria é relevante, e aí o STJ vai criar um precedente que seja vinculante para todos, para trazer segurança jurídica. Porque para o Ministério Público e para as partes, para o Poder Judiciário, essa insegurança jurídica é muito pior do que uma definição que pode não me agradar, mas agora eu vou, página virada, eu vou gastar minha energia institucional naquilo que é mais relevante do que ficar enxugando gelo. Então, eu acho que essa é uma discussão que tem que ser para ontem, já que o legislador não deu muito tempo para respirar. Os processos estão em tramitação e correndo aí. Só um comentário, Nicolau. O que Ronaldo acabou de dizer ainda tem uma relação com aquela lei 95/98, lei complementar, que regula a legística, né? O processo de produção legislativa. E aquela lei manda que haja um prazo de vacatio legis mais dilatado quando as leis são relevantes. Exatamente. Mas diga lá, Nicolau. Perfeitamente, perfeitamente. Não, eu ia só reiterar essas observações do Ronaldo, para enfatizar mesmo essa nossa responsabilidade enquanto agentes do Ministério Público. Na Procuradoria-Geral da República, nós temos diversas instâncias aí que poderão se movimentar nessa direção. A Câmara de Combate à Corrupção já está examinando essa temática e poderá oferecer importantes subsídios também para isso. O núcleo de tutela coletiva da PGR, que atua perante o STJ, eu sou membro desse núcleo de tutela coletiva, nós também podemos articular esse tipo de medida de providência como uma forma de buscar o mais rapidamente possível uma pacificação, uma sinalização para o Judiciário e para o Ministério Público brasileiro como um todo. É importante sublinhar esse aspecto, principalmente porque, pelas disposições da lei nova, o Ministério Público é o legitimado exclusivo da ação de improbidade. E nós temos um prazo de 1 ano para assumir essa titularidade em relação aos processos, porventura em curso, que não tenham sido deflagrados pelo Ministério Público. Muito bem. Aproveitando que você começou a falar do ANPC, Nicolau, vamos comentar aqui o que Lucila Varejão diz na timeline. Ela pergunta o seguinte: como vocês entendem a possibilidade do ANPC na fase de execução? Né? E eu tenho uma questão sobre isso também, se vocês puderem comentar ainda sobre o ANPC. Como é que vocês veem o impacto desse enfraquecimento da LIA, da Lei de Improbidade, quanto ao interesse das pessoas físicas de fazerem ANPCs, e se vocês veem alguma diferença no campo das pessoas jurídicas fazerem ANPCs, no contexto desta nova formulação da lei? A Lucila traz uma questão muito interessante, que é a repercussão na coisa jogada material, porque a lei prevê expressamente isso, né? Eu tenho a impressão de que a ideia aqui, a mens legis, é possibilitar uma espécie de inovação, até mesmo em relação às sanções que foram
aplicadas, as medidas que foram aplicadas. Eu arrisco, sem muita reflexão ainda em relação ao tema, vou me debruçar de forma mais detida em relação a isso, eu arrisco a afirmação positiva, no sentido que poderá haver esse tipo, sim, de interferência, porque ela vem em favor do acusado. E o outro ponto que você mencionou, qual foi, Vladimir? Sobre o impacto, se você vê um impacto do em enfraquecimento da pessoas lei. físicas e pessoas jurídicas. Bom, eu não vejo a razão nenhuma plausível para oferecer um tratamento dispar. Já passou pelas minhas mãos agora mesmo uma proposta de ANPC com uma empresa, com pessoa jurídica. E Depois da lei, as medidas que foram sugeridas, depois agora da lei, exatamente hoje, inclusive, o parecer também já encaminhado, então, portanto, pode ser mencionado aqui, em que havia uma proposta de substituição de uma medida que havia sido aplicada em segundo grau, me pareceu perfeitamente plausível. Evidentemente, agora o relator vai examinar a matéria que a ele foi devolvida. Muito bem. Ronaldo, aproveita e comenta isso. A gente só tem 5 minutos, né? Mas aproveita e comenta isso do NPC e já diz um pouco sobre essa questão do Tribunal de Contas. De que nós agora temos que ouvir o Tribunal de Contas. Como é que você vê isso? Então, foi perguntado sobre o ANPC na fase de execução, de cumprimento de pena. Isso. A lei diz que é possível, né? Não deixa de ser uma certa relativização da coisa julgada. Tudo bem, a lei diz que é possível. É possível, Agora, vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque o ANPC, ele é baseado, a estrutura axiológica do ANPC é o interesse público, né? Então, a depender da fase de que se negocia um ANPC, você vai verificar mais ou menos interesse público. Então, qual é o momento ideal de se negociar um ANPC? Na fase pré-processual. As partes estão no marco zero. Tem um véu de ignorância aí, eu não sei se eu vou ganhar essa ação ou perder, né? E aí entra até a questão também que o Vlad colocou, será que é estimulante fazer um acordo agora se a lei está muito mais branda? Enfim. Já na fase recursal ou do STJ, já existe uma sentença ou já existe um acórdão. Alguém está em posição de desvantagem, né? E alguém em posição de vantagem. E o que é que vai guiar um ANPC no segundo grau ou no STJ? É o próprio julgado. Eu vou avaliar se esse julgado ele foi proporcional. Se ele aplicou sanções proporcionais à gravidade da conduta. Se aplicou, eu entendo que não há interesse público no ANPC. Por quê? Porque um ANPC não é sucedâneo de recurso. Na mesma forma, a execução. Se a execução não trouxer nenhuma dificuldade para o investigado, se as sanções fixadas na sentença, que foram confirmadas em grau de recurso, elas são razoáveis, eu não vejo interesse público em fazer o ANPC. O ANPC não é um refis, né? Para eu ficar revisando sanções transitadas. E não é obrigatório, né? E não é obrigatório, né? Exatamente, não é direito subjetivo. Não é direito subjetivo. O que guia o ANPC é o interesse público, até porque é um acordo vertical, não é um acordo horizontal, né? As partes não sentam em grau horizontal. Então é isso. Pode. Às vezes você viu que extrapolou, colocou uma pena de demissão para uma improbidade realmente muito branda. Pode se negociar, mas vai ser a exceção. Pode, mas vai ser a exceção. Com relação ao Tribunal de Contas, a lei, andou muito bem, eu concordo com o Nicolau, a regulamentação está boa do ANPC, mas a finalização do ANPC está burocrática. Não existe mais o ANPC extrajudicial e o judicial. Agora ele passa, quando ele é feito antes do processo, pela aprovação do órgão de revisão do Ministério Público, depois ele passa pela homologação. E antes disso, ele vai passar para o Tribunal de Contas. Se tiver dano ao erário, o Tribunal de Contas ele é ouvido e vai avaliar o dano. Tudo isso vai levar tempo, né? E o tempo na improbidade agora urge. Por quê? Porque nós temos um ano prorrogar por mais um ano. Então, veja, o legislador colocou um monte de dificuldade, inclusive para acordo, dentro de um prazo extremamente exíguo. Aí tem outras discussões que talvez o tempo não dê. E se o Tribunal de Contas não se manifestar no prazo? E se o Tribunal de Contas se manifestar, chegar a um valor e o Ministério Público não concordar com esse valor?
o parecer do Tribunal de Contas quanto ao valor é vinculante ou não. Vinculante. Tem várias questões para serem abordadas, né, sobre o ANPC. Tem muitos fios desencapados nessa lei. O ANPC foi uma regulamentação boa, mas está burocrático para o pequeno espaço de tempo que o coitado do Ministério Público tem para trabalhar. Isso aí, muito bem dito, Ronaldo. Eu lamento dizer que nós estamos muito perto do final da nossa live, né? Foi muito concorrida aí pelos comentários, vocês podem ver. Eu queria passar rapidamente a palavra a Nicolau e depois Ana a você. Paula, que gosta do movimento, ela já vamos marcar outra live, vamos mesmo. Isso. Vamos marcar outra live com certeza. Ronaldo está planejando aí outras tantas lives. E aqui o IDI vocês vão poder ver outros debates sobre isso aqui, sem dúvida. Então, eu passo a palavra a Nicolau para fazer o fechamento. E Maísa Bruna também quer outra live. Vamos lá, vamos sim. Michele Rangel, outra live teremos. Nicolau, por favor, suas considerações finais. Muito rapidamente, Vladimir, porque o tempo está se esgotando. Nós, sem exagero algum, poderíamos ficar a noite toda conversando sobre esses temas e outros, porque a gente abre aqui uma caixinha, de repente aparecem outras caixinhas merecedoras de um olhar mais atento, como os próprios participantes aqui acabaram por nos revelar. Exatamente. Então, o debate realmente foi muito enriquecedor e eu espero que ele tenha cumprido o seu objetivo primacial, que é gerar dúvidas, né? Se nós sairmos daqui com mais dúvidas, cumprimos o nosso objetivo. É isso aí. Grande Nicolau, muito obrigado a você, viu, Nicolau? Excelente, como sempre, sua participação. Ronaldo, agora. Eu diria, Nicolau, que o legislador ele cumpriu esse objetivo, porque ele nos deixou com muitas dúvidas, né? E com uma dificuldade de resolver essas dúvidas. Mas eu gostaria de agradecer, primeiro, a participação do Nicolau, aceitar o convite, sair aí do conforto da sua noite, ou dos seus estudos, ou do seu descanso, né, para trabalhar com um tema tão importante. Agradecer que o Nicolau, inclusive, entrou no Instagram especialmente para fazer essa live, então é uma grande deferência. Então vamos seguir, Nicolau. Eu sou um excluído digital. Exatamente. Já Nicolau vai postar. Em homenagem a isso, Ronaldo, a gente tem que seguir, agora todo mundo seguir. Todo mundo está ouvindo aqui seguir, Nicolau. E agradecer ao meu amigo Vladimir pela condução, a todos os colegas e a audiência em geral que acompanhou, colegas promotores, juízes, professor Ivan Lira, meu amigo Landolfo apareceu aí, que é uma grande autoridade em probidade, Renê. Enfim, foi uma noite muito agradável, né? Vamos repetir esses debates. O importante numa democracia, a gente tem uma liberdade de expressão, e uma honestidade acadêmica de enfrentar temas. Eu sei que pode parecer muitas vezes para um viés institucional, mas nós estamos aqui entre 3 professores que têm compromissos acadêmicos, né? Compromisso com a ciência do direito. Então, esse debate, eu acho que foi um debate que deu para aprofundar alguns temas, abrir algumas dúvidas e convidar toda a audiência aí a refletir sobre essa nova lei. É isso. Excelente, Ronaldo. Muito obrigado a você mais uma vez. Obrigado também a Nicolau. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Nós vamos voltar sim a esse tema. Vocês ajudaram bastante ao desenvolvimento aqui do debate e me fizeram fugir do roteiro. Eu tinha um roteiro aqui, mas eu fugi porque vocês precisavam ser prestigiados. Não, você fugiu porque você nunca segue roteiro. Você é um anárquico. Para seguir aqui. É reincidente, né? A gente tem que se adaptar, né? Se adaptar às realidades. Vamos lá então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das presenças de Ronaldo, e com certeza que foram muito instrutivas e que trouxeram muito juízo crítico, muitas apreciações críticas, Nicolau também, para esse tema tão relevante para todos nós. É importante sempre lembrar que o Ministério Público, que as instituições de controle, o Tribunal de Contas, todas as instituições que operam nessa área de corrupção não lidam com o tema de corrupção por capricho, né? Lidam por deveres constitucionais e lidam porque o enfrentamento da corrupção cada vez mais é um tema que tem conexão com a tutela de direitos humanos, porque falta dinheiro ali,
o dinheiro que falta ali falta para as políticas públicas. E isso já foi dito com essas palavras, ou parecidas com essas, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, num caso contra a Guatemala, disse, em 2018, que quem mais sofre com a corrupção são as pessoas mais vulneráveis, aqueles mais pobres, justamente aqueles que são os destinatários das políticas públicas. Então, vamos à frente aqui, repetir essa discussão com outros participantes em outro momento. Eu peço que vocês sigam o IDI, sigam o professor Nicolau, sigam o professor Ronaldo, me sigam também, que eu não estou aqui, mas eu estou também no Instagram, e vamos à frente. O vídeo ficará gravado para que vocês possam ver ou rever esse debate aqui, e uma boa noite a todos e um bom final de semana. Boa noite, pessoal.